não é coincidência nenhuma que a Coreia do Norte resolva fazer esse teste com um míssil balístico intercontinental. E por que eu digo com tanta certeza que não é uma coincidência? Porque a Coreia do Norte sempre faz provocações desse tipo em grandes momentos internacionais, seja antes de grandes encontros internacionais, seja antes de alguma discussão mais específica sobre a Coreia do Norte, ou seja antes, por exemplo, das eleições nos Estados Unidos, que vão acontecer em menos de uma semana. Então é um ato claramente de provocação da ditadura da Coreia do Norte. E o que é que eles fizeram exatamente, Elisa? Lançaram um novo míssil balístico intercontinental num teste. Por que esse míssil é tão importante e causa tanta preocupação? Por dois motivos. Foi um míssil que chegou a 7 mil metros de altura, ele foi disparado num ângulo muito alto, ao invés de um ângulo que fosse para ir numa distância muito longa, e ele voou por quase 1h30, muito mais tempo do que qualquer outro míssil testado anteriormente pela Coreia do Norte. Então é uma provocação para o Ocidente, para a Coreia do Sul e para os Estados Unidos. É a Coreia do Norte mostrando os seus músculos, dizendo que tem ali armamentos nucleares e fazendo esses testes a uma semana das eleições. Para piorar, como você bem lembrou, Elisa, tudo isso está acontecendo enquanto a Rússia e a Coreia do Norte estão ficando cada vez mais próximas do ponto de vista militar. Existem, segundo informações das agências de inteligência ocidentais, mais de 10 mil soldados norte-coreanos já dentro da Rússia, cerca de 3 mil deles muito perto da fronteira com a Ucrânia. O temor do Ocidente é que esses soldados norte-coreanos sejam usados na guerra propriamente dita contra a Ucrânia, o que traria um terceiro país para a guerra. E ainda mais importante do que isso, Elisa, é o temor de que, em contrapartida a esses soldados que vão lutar lá na Ucrânia, muito provavelmente, o que a Coreia do Norte vai pedir dos russos? Tecnologia nuclear, o que criaria ainda mais tensão e aumenta ainda mais os alarmes e as dúvidas em vários lugares do mundo, em especial a Coreia do Sul, longa inimiga da Coreia do Norte. Ô, Américo, uma pergunta aqui totalmente no improviso que me ocorreu. Você fala de tecnologia nuclear. Quando a gente fala disso, a gente fala também muito, de vez em quando, sobre o Irã. Existe uma comparação de quem tem mais força nuclear no planeta? Se são os russos, se são os iranianos? Quem é que causa mais pavor assim, no mundo todo? Tem esse olhar com alguma assertividade? Os americanos, os Estados Unidos e os russos são os dois países, a Rússia e os Estados Unidos, que mais têm ogivas nucleares. Inclusive, até recentemente, eles tinham alguns acordos que controlavam esses números dessas ogivas nucleares e esses acordos estão sendo rompidos, justamente pela distância entre Estados Unidos e Rússia por conta, entre outras coisas, da guerra na Ucrânia. Então, esses são os dois países que mais possuem armas nucleares. Depois você tem China, o Reino Unido, aqui a França. Entre esses países, todos esses países já têm essas armas nucleares há muitas décadas e existem doutrinas de como essas armas poderiam ser usadas. Mas a grande preocupação é a que você aponta, Elisa. Coreia do Norte e Irã são países que a Coreia do Norte provavelmente já tem armas nucleares e o Irã quer desenvolver essas armas nucleares. A grande dúvida aqui é como esses países que não têm essas doutrinas estabelecidas há muito tempo usariam eventualmente essas armas contra os seus inimigos. Então nós estamos falando de coisas muito diferentes. Países que já têm essas armas há muito tempo, que têm doutrinas, que já mostraram que não pretendem usar essas armas a não ser como uma detenção a eventuais ataques, e outros países que são párias internacionais, como o Irã e a Coreia do Norte. O que um país desse poderia fazer com uma arma nuclear? É isso que deixa muito analista e muito governante acordado de madrugada com a possibilidade de Irã e Coreia do Norte desenvolverem ainda mais armas nucleares. A gente, na época de escola, tão ingênuo, né, Américo? Aula de química, porque os núcleos, porque a tabela periódica, o que os seres humanos são capazes de fazer, né? Com toda essa aula de química e avançar para coisas tão catastróficas para a humanidade.